Olá, pessoal. Bom dia. Estamos novamente com mais um programa do D3 Cabeça Educação e Cultura Popular. Falando aqui pela editora D3 Educacional e, mais uma vez, estamos aqui dando prosseguimento à história do teatro brasileiro e do teatro popular brasileiro. Hoje, nós vamos falar sobre o teatro brasileiro a partir do século XX, dando continuidade a essa série de programas que nós estamos aqui fazendo no programa D3 Cabeça, Educação e Cultura, a história do teatro brasileiro. Portanto, no século XX, a partir desse século, o teatro brasileiro começa a ganhar nova roupagem, novos grupos surgindo, novos teatros, novas propostas teatrais e, nesse século XX, o teatro, portanto, se torna uma linguagem mais autêntica no país. Companhias nacionais surgem a partir da década de 30, como, por exemplo, o Teatro do Estudante do Brasil, o TEB, em 1938. Entretanto, foi em 1943 que essa expressão ganha maior visibilidade, com a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, inaugurando um teatro moderno no país. Assinou a direção do espetáculo o dramaturgo polonês Ziembiski. Aí nós temos à esquerda a imagem do ator polonês Ziembiski, que fez muita história no teatro brasileiro. Temos aí a montagem dessa época do Vestido de Noiva e temos o autor da peça, o famoso, o escritor Nelson Rodrigues, que tanto contribuiu para o teatro brasileiro, para a dramaturgia brasileira. Grande escritor, grande personagem que marcou época na história da literatura, da dramaturgia brasileira. Pois bem, a partir desses anos, de 1943, esse teatro vai se incorporando cada vez mais e dando um significado cada vez mais de um teatro brasileiro, de um teatro nacional, efetivamente um teatro nacional, que volta para discutir as questões nacionais, as questões sociais, o cotidiano das questões desse país, e por aí vai. Então, esse teatro vai avançando, vai ganhando nova roupagem, novos caminhos e novas perspectivas também. Outros grupos importantes surgem principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. É o caso do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, criado em 1948 por Franco Zampari. Dele participam nomes importantes como Cacilda Beck, Paulo Altran, Valmor Chagas, Tânia Carreiro e Fernanda Montenegro. Aí nós temos uma imagem do Franco Zampari, temos uma imagem de uma montagem no teatro do TBC e temos o Teatro TBC, um casarão ali no Bexiga, e que criou aí grandes atores, formou grandes atores, formou também ali uma dramaturgia nacional, que vai se contrapor com outras companhias, como a gente vai ver no programa de hoje, e essas outras companhias também vai contrapor ao TBC. Tudo isso é uma efervescência, eu diria, do teatro nacional, de vários grupos surgindo de vários segmentos, e o movimento estudantil também está se fortalecendo, a cultura nacional como um todo está ganhando nova roupagem, novo corpo, novas ideias, e isso vai aprofundar bastante
e nós vamos assim construindo esse teatro brasileiro. E nesse meio, né, nós não podemos esquecer, falo sempre isso aqui, né, que o teatro popular, a cultura popular, ela também está avançando, ela está nesse viés de descoberta, né, de buscar, através dessa história, desse teatro brasileiro, buscar também seu espaço, né, suas apresentações, o contato, né, com o povo, com as culturas, tudo isso está avançando, né? Então, nós não podemos esquecer que quando nós estamos falando aqui dessa história do teatro brasileiro, nós nunca podemos esquecer que dentro dela vai crescendo também o teatro popular, né? Como a gente vai ver nessa série de programas, quando a gente trabalhar a questão mais específica, né, dos grupos de teatros populares. Anos depois, é fundado o Teatro de Arena, em 1953. O grupo trazia uma aura revolucionária e contestadora frente à tensão política e social dos anos pré-ditadura. Uma peça que marcou o início da companhia foi Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, que foi encenada em 1958. O Teatro de Arena vai também construir uma grande escola, né? Vai surgir grandes nomes do teatro brasileiro nesse teatrinho, né? Teatrinho no sentido do tamanho do teatro, né? Porque, na verdade, era um grande teatro que se fazia ali no Teatro de Arena, né? Aí nós temos a imagem do Teatro de Arena, que permanece no mesmo endereço, né? Com o mesmo prédio, mesmo tamanho, né? Teatro de Arena bem pequeno, mas com grandes trabalhos e de enfrentamento, né? De todo o processo da política brasileira, que também vai ganhar corpo, como nós vamos verificar daqui a pouco, né? O período, né, da ditadura militar no Brasil, o Teatro de Arena é frente, né, a tudo isso que está também acontecendo no Brasil. E aí nós temos um cartaz, né, do Eles Não Usam Black Tie, porque, na verdade, além do teatro, né, além do espetáculo teatral, essa obra do Gianfrancesco Guarnieri ganhou também os cinemas, né, ganhou a literatura, e também várias montagens populares, né, de Eles Não Usam Black Tie, começou a surgir, né, a partir dessa obra importante, né, do teatro brasileiro e também do cinema brasileiro, da literatura brasileira, da dramaturgia brasileira, né? Gianfrancesco Guarnieri, ator tão importante, pesquisador tão importante e formador tão importante do nosso teatro, né? E aí está o cartaz dele com Fernanda Montenegro no filme Eles Não Usam Black Tie. Vale a pena, se você não conhece, assistir o filme e procurar também o espetáculo, né? Você vai achar várias montagens aí nas redes sociais, nos canais, né, de YouTube, enfim, tem muitos registros desse espetáculo, né? E desse cinema tão importante na nossa cultura, né? A nossa efervescência cultural desses anos todos, que está aí, os chamados anos de chumbo, né? Então, esse filme e esse teatro, né? Nasceu no teatro o espetáculo, né? A dramaturgia nasce no teatro, depois é que vai para o cinema, mas tudo isso muito importante, que contribuiu muito, né? Para a formação, para a conscientização do trabalhador brasileiro. Por isso, grandes montagens populares surge também aí com Eles Não Usam Black Tie. Vale a pena conferir. Um nome muito importante para a cena teatral brasileira, e eu diria mais ainda, para a cena do teatro mundial, né, é Augusto Boal, ator e dramaturgo que integrou o Teatro de Arena.
Augusto Boal, que marcou uma história significativa no teatro brasileiro, né? Augusto Boal, posso dizer a vocês, eu tive a oportunidade, né, quando ele voltou de uma passagem aqui em São Paulo, do exílio, né, pós ali ditadura, durante a fase ali do exílio, quando ele retorna do exílio, eu pude participar de uma oficina com Augusto Boal, né, um grupo francês que ele trouxe lá da França, e no Teatro Ruth Escobar, essa oficina ficou ali por 2 semanas, e movimentou bastante os estudantes, movimentou muito os atores, a cena brasileira, né, a cena teatral brasileira. Muito importante tudo aquilo que aconteceu ali naquele finalzinho, né, de ditadura, Augusto Boal chegando, vários outros grandes pensadores, dramaturgos, cineastas, enfim, grandes intelectuais voltando do exílio, né, e voltando a produzir aqui no Brasil grandes obras, grandes espetáculos, e dando continuidade, né, a essa riqueza cultural que está presente na nossa cultura, no nosso país, no desenvolvimento cultural do nosso país. Ele, Augusto Boal, né, ele idealizou um método de ensino que ganhou o mundo, né, ganhou o mundo. E não só o mundo, né, esse teatro, o famoso teatro do oprimido, né, do Augusto Boal, esse método, né, que nós vamos estudar nessa série com mais detalhes, e ele tinha aí a intenção de tornar essa linguagem mais democrática e acessível. E ele conseguiu, né? Ele conseguiu porque, após essa vinda dele com o grupo francês, começou a se criar muito nas universidades, nas escolas, grupos de teatro, né? De alunos, em torno do método do teatro do oprimido. Esse teatro do oprimido, ele vai avançar, inclusive, no campo da educação. É utilizado, né? Foi utilizado, ainda é utilizado muito como metodologia também para o ensino e aprendizagem, né? Para a educação. É um teatro que, como Boal costumava dizer, né? É um teatro de todos para todos, porque ele dizia, né? Todo mundo pode fazer teatro, inclusive os atores. E, de fato, com o método do teatro oprimido, é possível todos fazerem teatro. É possível, em torno desse método, né, do teatro oprimido, com as suas diversas linguagens, as suas diversas fórmulas, né, as suas diversas formas, suas estruturas, né, cênicas, e suas descobertas, eu diria a vocês que, de fato, é muito bem utilizado na educação, quando é bem utilizado, com quem domina o método, né? Isso dá, assim, para transformar, eu diria, eu vivi isso na prática, né? Eu pude experimentar muito isso com alunos de escolas, esse método de teatro oprimido, também na educação, e que dá bons resultados, dá boas assim, ótimas ideias que surgem. É algo assim fantástico quando isso é ligado com a educação, né? Esse teatro do oprimido com a educação. Era esse o objetivo do Boal, né? Sair da esfera do teatro, não só o teatro, como também atingir a educação, atingir um método, né, de estudos e possibilidades de descobertas através das diversas linguagens artísticas e culturais. Portanto, esse método é também voltado para a educação. Vale a pena esse método, é algo assim que transforma mesmo uma juventude, os adolescentes, as crianças, enfim,
é um método capaz de mudar comportamentos, mudar a estrutura cultural. De fato, Boal descobriu no método do teatro oprimido uma obra muito interessante do ponto de vista de formação do indivíduo, né? Da formação do homem. Né? Então, vale a pena muito conhecer esse método. Nesse programa, né, aqui dessa série, nós iremos tratar com um programa exclusivo, claro, né, do teatro oprimido, e aí sim vamos trabalhar mais os detalhes dessa grande obra do teatro oprimido que o Boal construiu. Tá, ok? Outro fator importante acontece em 1958. Nasce no Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, o movimento A Oficina, né? O Grupo de Teatro Oficina, com a intenção de fazer um novo teatro, distante da perspectiva europeia do teatro brasileiro de comédia, TBC, e do nacionalismo do teatro de arena. Então, vejam vocês, aquilo que eu disse agora há pouco no programa, né? Os diversos segmentos do teatro brasileiro, o Oficina traz esse outro segmento, né? Contrapor ao TBC, que formou grandes atores, é verdade, formou grandes atores famosos, que fizeram carreiras tanto no teatro como na televisão brasileira, assim como no cinema brasileiro, mas ainda com aquele viés europeu, né? Tanto é que o Ziembinski e todos aqueles que passaram ali pelo teatro do TBC traz inicialmente essa cultura, né, europeia, que também estava muito avançada nesse período, né? Já avançava bastante. Então, isso vem para o Brasil com força total e o TBC incorpora isso e vai formar grandes atores. Tem sua contribuição, evidentemente. E o Oficina vai contrapor a isso para buscar um teatro mais enraizado, né, numa transformação muito ampla, né, e que vai também contrapor ao nacionalismo, né, do teatro de arena. Mas eu diria a vocês que tanto o TBC como o Arena, como a Oficina, né, e como o Grupo Opinião, que a gente vai ver no próximo slide aí, todos eles têm sua contribuição de suma importância para o teatro brasileiro. Isso é inegável. Não dá para dizer que esse ou aquele segmento tinha essa ou aquela falha por ser isso ou aquilo. Não, eu acho que todos eles trouxeram uma contribuição fundamental, né, para a estrutura do teatro brasileiro e para a cultura brasileira de um modo geral, né? Esses teatros, na verdade, são as grandes escolas, né, da formação de atores, diretores, cenógrafos, figurinistas, roteiros, né, dramaturgias assim bem características, né, de uma transformação grande, né, na cultura brasileira. Então, todos esses grupos têm essa importância que não se pode negar, cada um ao seu viés, cada um ao seu eixo, né, a sua característica e as suas dimensões. E aí nós estamos vendo a imagem, né, do teatro de arena, que já começa na própria montagem, né, do teatro. Né? O teatro de arena é um corredor, né? É um prédio exprimido ali nos prédios das obras ali do Bexiga, né? É um prédio ali exprimido, tem uma luta intensa para manter de pé ali, porque tudo aquilo ali que é do Silvio Santos, né? Ele pretende, inclusive, está sempre uma luta ali, agora está meio que esperando aí algumas questões judiciais e tudo mais, porque a ideia ali é fazer um grande shopping, né? E o teatro de arena, entre os prédios, exprimido nesse corredor, tem essa resistência desde aí 1958 até os anos de hoje, uma resistência intensa.
mas já é tombado aí como cultura nacional, como patrimônio nacional, melhor dizendo, e é um corredorzão, né? Um corredor grande. Zé Celso, né? Martins Correia, que é o grande mentor desse teatro de arena, está aí também a imagem dele na frente do prédio do teatro, né? Ele chama e com razão, né? É um teatro estádio, né? Porque é um teatro feito de arquibancadas, né? De um lado e do outro, e um corredor onde os artistas, né, encenam aí grandes espetáculos, né? Nós também vamos fazer aqui um estudo e um programa exclusivo do Teatro de Arena. Vocês vão verificar com mais detalhes a história, a formação desses estudantes, né, que saem lá do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito, e vão com o Zé Celso fundar o Teatro Oficina. Nós vamos estudar também num programa exclusivo aí, tanto do Arena, do TBC, como do esse outro que eu vou mostrar aqui, né, que é o Grupo Opinião, né, que nasceu em 1964, já um pouco adiante, né, já em plena ditadura militar, né, e vai até os anos de 1982, lá no Rio de Janeiro, né, um grupo carioca que centralizava nos anos 60, né, o teatro de protesto e de resistência, um núcleo de estudos e difusão, né? Então, assim como o Arena, o Oficina, o Opinião, todos eles, ao seu modo, né, com a sua visão, né, com sua perspectiva política até, vão difundir aí uma resistência imensa ao regime militar que se estendia aí aqui no Brasil, né? E a cultura vai sofrer grandes consequências, né? Muitos artistas vão ser exilados, vão ser caçados. É o momento aí dos anos de chumbo, né? Anos difíceis, tempos difíceis, né? Que os brasileiros viveram, e a cultura nacional, particularmente, vai sofrer muito, né? Opinião que vai nascer aí do CPC, o Centro Popular de Cultura, que eu já disse aqui em programas atrás, citei, e que também nós iremos fazer um programa exclusivo do CPC. O Opinião nasce do CPC com essa busca pela resistência, né? Pela luta contra, né, a ditadura militar que estava aí no Brasil, e que vai trazer grandes consequências, né, para a formação cultural do povo brasileiro, né? Então, nós temos aí uma questão importante, né, que já gerou muitos debates na nossa história e que vai gerar outros tantos, né, porque é uma ditadura, né, e uma ditadura militar, e quando isso ocorre, né, em qualquer país, não foi diferente aqui, traz grandes consequências, né, para os que não concordam com isso, né, que preferem, né, e querem, né, e lutam, né, pela democracia, né, pelo Estado democrático de direito, né. E a ditadura, ela tira tudo isso, né? Então, ela estabelece, né? O nome já diz, né? Ditadura, né? Então, ditadura nunca é bom para a convivência humana, né? Tem impressão que a convivência humana, ela pode avançar muito mais e ela pode enxergar muito mais e compreender muito mais o sentido, inclusive, da vida, né? Quando nós estamos num regime democrático, no Estado de Direito democrático, né? É muito mais, eu diria, muito mais profundo, né? Quando num Estado de Direito democrático você analisa a vida humana, né? Porque os direitos, né, da pessoa humana, né, os direitos humanos são garantidos no Estado de Direito democrático e sempre deve ser garantido, né? E quando não garantido, poder se organizar, né? E lutar e defender esse direito, né? Isso é possível fazer na democracia plena, né? Na democracia de direito. Nosso país, todos nós sabemos, através da nossa história,
que quando a gente fala em democracia no Brasil, ela está sempre capenga, né? Ela nunca foi de fato real de direito, né? Direito, digo, para todos, né? Ela sempre teve suas contrapartidas, suas nuances, né? Que não estabeleceu o direito total para todos de forma igual, né? Então, são questões ainda a serem resolvidas no Brasil, né? Não resolvemos ainda, mas temos muito para defender e para ampliar e para aprofundar, até que um dia se chegue, de fato, nessa democracia plena de direito, e direito para todos e de forma igual, né? Aí sim, eu acho que a vida humana ganha outro sentido, melhor dizendo, ganha o sentido real, de fato, do que é e como deve ser a vida humana. Tá certo, gente? Muito bem. O Grupo Opinião também será aqui, claro, né, um programa exclusivo que a gente vai fazer nessa série, né? Como eu disse no primeiro programa dessa série, nós vamos estudar o teatro brasileiro de forma ampla, né? Então vamos ter aqui vários programas para dar conta, né, de toda essa história que é tão importante, né, para o teatro nacional e para o teatro popular brasileiro. Durante os anos em que ocorreu a ditadura militar, entre 1964 e 1985, a linguagem teatral sofreu perseguição e censura, assim como todas as manifestações artísticas, principalmente nos anos 60 e 70, portanto, alguns atores e dramaturgos tiveram que deixar o país ou só conseguiram realizar as montagens de espetáculos anos depois, ou seja, quando voltaram do exílio, como eu havia explicado lá atrás, né? Então, nós temos aí, ao mesmo tempo também, né, é bom que se diga isso, que a ditadura se estabelecia, né, e os anos aí mais difíceis, né, os anos 60 e os anos 70, havia uma resistência intensa, né? E é natural, né? Em qualquer parte do mundo, né? Que a população, que a sociedade, né, venha a sofrer uma ditadura, evidentemente vai ter resistência, não é? Porque o ser humano, ele diante da opressão, né, ele sempre vai lutar contra essa opressão. Não há como não lutar, né? Afinal de contas, a vida humana, ela é uma vida de destino, né? E os homens devem traçar os seus destinos. E diante de uma ditadura, esses destinos, né, eles são buscados. E para isso há que se enfrentar, né? Há que ter uma resistência. E essa resistência sempre há, não é? Não há ditadura, não há opressão que dure para sempre, né? Através da luta, da resistência, é possível, né, sempre vencer a opressão. Não é isso? Paulo Freire já dizia muito bem isso, né? Diante da opressão, vai ter sempre a contra-opressão e a luta, e intensificar essa luta para vencer essa opressão, não é mesmo? Então, é claro, é natural que o ser humano, né, não nasceu, né, para ser torturado, para ser oprimido. O ser humano nasceu para ser livre, para ter vida livre, para ter independência, né, para ter a sua existência plena. Isso sim é que é vida. E isso só é possível no Estado de direito democrático, não é? Não há outro meio do ser humano conviver na sua plenitude, senão com a liberdade do seu lado. Sem liberdade, não há vida humana feliz, não há vida humana coletiva, não há vida humana nenhuma, né?
e sim luta e resistência para superar essas dificuldades tão intensas, né, que é colocada num regime ditatorial. Portanto, não é possível viver assim. Para se viver livre, feliz, na forma plena, né, do sentido da vida humana, é necessário que essa vida humana tenha a sua liberdade em torno da sua mão, com o seu destino através da sua mão, através do seu pensamento, através da sua ação e principalmente através da sua escolha. Perfeito? Muito bem. Assim nós estamos terminando mais um programa, né, de Três Cabeças, mas antes quero dizer a vocês que, como eu dizia lá atrás, né, com todo esse movimento, né, teatral, com essa cultura efervescente, né, no país, crescia, né, o teatro popular, né, crescia também esse teatro do estudante, o teatro da escola, o teatro do bairro, o teatro das comunidades, o teatro da rua, o teatro da praça, né, o teatro do indivíduo comum, né, não só os grandes artistas, né, mas também o povo em geral, tendo acesso à cultura, ele começa também a desenvolver os seus trabalhos, né? E aí vai nascer grandes grupos de teatro populares também, a partir dos anos 60 no Brasil, 70, e isso vai crescer bastante, e temos aí o teatro popular em pleno vigor nos dias de hoje, com vários e vários grupos espalhados por todo esse país, né? Por muitas escolas, faculdades, universidades, igrejas, centros institucionais, sociedade de amigos de bairro, comunidades, muita gente fazendo aí, estudando, participando do teatro popular, né? E nós vamos estudar tudo isso também, vamos ver alguns grupos, né, do teatro popular, vamos mostrar aí nessa nossa série toda essa efervescência cultural que cresce cada vez mais no nosso país e, assim, com pretensões grandes, né? Grandes pretensões de poder olhar para esse país e buscar nele, né, a sua verdadeira cultura, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira formação, né? Sua formação cultural, educacional. Portanto, quanto mais desenvolvia, né, o teatro do TBC, com os grandes atores, o Arena, né, também com atores que vinham lá das universidades, com o Teatro Oficina, né, com os estudantes ali do Largo do Direito de São Francisco, mesmo ali no Largo do São Francisco, na Escola de Direito, né, vai nascer outros grupos, né, como o grupo União e Olho Vivo, né, que nós vamos estudar aqui também, e os teatros universitários, de um modo geral, e quando esse teatro ganha também as escolas básicas, né, e aí vamos ter aí uma série de programas explicando toda essa efervescência da formação cultural através do teatro popular, tá certo? Então, mais um programa, mais um pouquinho aí da nossa história do teatro do nosso teatro brasileiro, e espero que vocês tenham gostado, né, que vocês estejam aí atentos a essa série, porque nós vamos falar bastante aqui e mostrar muito como se deu toda essa história, como ela está se dando hoje e as perspectivas que ela tem de futuro, né? E aí eu diria que está nessa efervescência cultural o próprio futuro do povo brasileiro, né? Não há povo que viva sem cultura, sem identidade cultural. E o Brasil, mais do que nunca, busca essa identidade cultural, cada vez mais
com estudos, com pesquisas e com formação, a busca dessa identidade cultural nacional que já desenvolveu bastante e vai desenvolver muito mais ainda. Tá ok, gente? Muito bem. Assim estamos terminando mais um programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Até lá, pessoal, próximo sábado, né, com mais um programa que a gente vai trazer aí. E nos acompanhe, né, no www.grupo-d3educacional.com.br, nosso site da editora D3 Educacional. E tem a nossa loja também, que é o www.d3educacional.com.br. Só tirar o grupo, né? Que aí você vai direto à nossa loja virtual também, com os livros da editora D3 e com os livros que a D3 distribuidora distribui aí por todo esse país. Não é? E você, costumo dizer sempre aqui nos nossos programas, que escreve, seja pesquisa acadêmica, seja literatura, nos procure. Nós temos o maior prazer de ver os seus originais e uma possível publicação do seu livro, né? Do seu trabalho aqui conosco na D3 Educacional, editora D3 Educacional. Temos ainda os nossos seminários, temos os nossos programas, como Diálogos Acadêmicos, às terças-feiras, às 16 horas, no nosso canal do YouTube, né? D3 Educacional. Temos o programa, esse programa aqui, D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular. Temos o programa Roda de Conversa, né? O melhor, Rodas de Memória, né? Rodas de Memória. E muito mais. Temos os seminários. Dá uma visitadinha lá no nosso canal, no YouTube, que você vai ver muita coisa lá, muito trabalho e vai ter muito mais, né? E convido vocês também a conhecer o meu novo livro, Meu Mundo Caiu, que foi lançado no último sábado, né? Lá na Livraria Nobel, no Shopping Boulevard, e que continua lá na livraria o livro, né? Então, se você passar por lá, dê uma olhada, vá lá conferir Meu Mundo Caiu, ou então você encontra na loja virtual d3educacional.com.br. E brevemente, em todas as livrarias, em toda a rede, né, de distribuição de vendas, né, pelo Brasil todo, né? Então, nessas redes virtuais de vendas, né? Então, tudo isso, o Meu Mundo Caiu, meu novo livro vai estar lá. Então, fique atento aí, mas por enquanto é só entrar no D3, no grupo, na loja virtual, né, d3educacional.com.br, que você vai conhecer o livro e você vai ter acesso à compra desse livro. E se passar no Shopping Boulevard, está lá à venda na Livraria Nobel. Tá certo? Então, gente, grande abraço. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, né? Um bom fim de semana, boa semana e até o próximo programa. Tá bom, pessoal? Até lá, pessoal. Vamos nós com um pouquinho de ukulele e os meus acordes.